A equipe econômica do governo Lula trabalha em uma proposta híbrida para corte de gasto que inclui tanto medidas pontuais quanto um ajuste estrutural de despesas e que está dividida em três frentes de atuação. Uma dessas frentes envolve mexer com despesas obrigatórias, que são mais de 90% do orçamento federal e tem comprimido o espaço para gastos com investimentos e custeio da máquina pública. E para entendermos melhor esse assunto, eu converso agora com Igor Machado, advogado, tributarista do escritório Meirelles Costa Advogado. Boa noite, doutor, seja muito bem-vindo ao RF News. Boa tarde, Tatiana. Prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Doutor, para a gente começar, quais são os principais objetivos da proposta híbrida dos cortes de gastos apresentado pela equipe econômica do governo? Quando nós falamos de uma proposta híbrida de corte de gastos, a ideia é fazer mais com menos no orçamento. Quando nós falamos, então, de fazer mais, a ideia é remanejar e tornar mais eficiente esses gastos e esses aportes financeiros do governo federal, para que o governo possa, ao mesmo tempo em que diminui determinados gastos, reduza o déficit fiscal e estimule a economia do país para atrair mais investimentos e fomentar a economia interna. Na sua avaliação, o que seria mais urgente? A reforma das despesas obrigatórias ou a criação de novas fontes de receita? Bom, ambas essas necessidades têm sido tratadas com uma certa prioridade pelo governo federal. Nos últimos anos, nós vimos um movimento muito forte voltado ao aumento das fontes de arrecadação, e isso tem reflexos diretos na política tributária e fiscal do governo federal, com a redução de benefícios, o aumento das fontes de tributação e o aumento, a criação de novos tributos. No entanto, no momento, atualmente, a política de redução e de remanejamento desses gastos do governo federal tem sido tratada com um pouco mais de urgência e com um pouco mais de importância pela equipe econômica do governo. É por isso que essas propostas, hoje, nas últimas semanas, têm sido tratadas de forma tão veemente pelo governo federal. E a proposta de limitar o crescimento das despesas obrigatórias de 2,5% acima da inflação é uma solução viável? Quais os desafios que vão ser enfrentados? A limitação, a criação desse tipo de teto de gastos para algumas das despesas do governo federal sempre é uma solução viável para transformar esse orçamento, que hoje é um problema muito grande para o governo federal, em algo um pouco mais fluido, um pouco mais eficiente. A questão é que, de fato, essas limitações, esses tetos de gastos enfrentam muitos desafios. O principal deles é o custo político dessas mudanças. O remanejamento, a diminuição, a limitação de alguns investimentos, de algumas fontes de custeios, pode ter um impacto político para o governo federal que é muito importante e que pode suplantar a importância econômica desses gastos. Ao mesmo tempo, nós temos que vincular os gastos dos investimentos federais ao crescimento da inflação, pode gerar uma dificuldade de fazer frente a determinadas despesas se elas tiverem um crescimento vertiginoso. E com uma hipótese, um cenário de inflação muito baixa, pode criar uma limitação que transforma, na verdade, inviável para o governo manter as despesas que são necessárias para muitos dos setores da nossa sociedade. E a sugestão dos ministros Fernando Haddad e da Simone Tebet visa conter o crescimento de despesas que hoje estão fora do alcance dos limites definidos no arcabouço fiscal. Caso essas medidas não sejam aprovadas, qual seria a saída? Bom, quando nós falamos justamente de limitar algumas despesas, nesse caso são as despesas discricionárias, aquelas que não são obrigatórias, sempre haverão alternativas, embora elas não sejam infinitas. O governo federal, se não tiver sucesso nesse primeiro pacote de redução de gastos, o que provavelmente vai ter pelo menos um relativo sucesso, vai ter que buscar outras alternativas. Entre elas estão algumas que já estão sendo postas em práticas e se mostraram não tão eficientes ou suficientes para conter esse sangramento no orçamento público, que é a busca de outras formas de receitas, principalmente através da tributação e da arrecadação federal, mas também algumas limitações e alguns remanejamentos de pagamentos e de investimentos do governo federal que terão justamente um custo político um pouco maior, mudanças mais radicais na forma como o orçamento obrigatório é aplicado pelo governo federal, mas que certamente, e até por isso, não são nesse momento as tentativas prioritárias de alteração no orçamento federal são muito custosas, tanto para o governo federal politicamente, quanto para a sociedade na manutenção dos serviços básicos.
Na questão, hoje o dólar caiu, a bolsa subiu. Amanhã, eleições americanas, último dia para votar. Na sua opinião, tudo isso tem, de alguma forma, principalmente depois, né, de nós sabermos o resultado das eleições americanas, pode afetar de alguma forma a reforma? Com certeza. As alterações, principalmente no governo americano dos Estados Unidos, que é um parceiro comercial muito forte do governo brasileiro, tem certamente muitos impactos, tanto ideológicos quanto políticos, mais nesse caso do nosso assunto, impactos econômicos que são muito relevantes e que precisam ser considerados. Existem impactos mais diretos que são relacionados ao alinhamento ou não do governo federal com as políticas econômicas do governo americano que vai entrar, mas também impactos indiretos. Uma mudança de administração sempre pressupõe, mesmo que a alteração seja mínima, uma alteração da política econômica do país, da política econômica dos Estados Unidos, que afeta o mundo como um todo. E aí nós estamos falando de impactos nas exportações, nas tarifas de comércio internacional, que certamente podem dificultar ou podem facilitar, eventualmente, tanto as operações internacionais que o Brasil, que o comércio internacional brasileiro coloca em prática, que são muito fundamentais para a nossa economia, mas também a imagem do país perante o mundo, o que altera também a percepção do grau do risco de investimento no nosso país, dos aportes financeiros e, consequentemente, o crescimento ou não da nossa economia interna. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no RF News. Obrigado, Tatiana.